E como parte dele é uma oração, eu queria que você lesse junto comigo. Desde que a sua versão seja diferente, né? Nós vamos ler juntos. Salmo 121. Deus, o nosso protetor. Graças a Deus. Não é difícil de achar. É bem no meio. Abre no meio que você já chegou por dentro. Salmo 121. Podemos ler juntos? Então vamos lá. Eleva meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma, guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Antes de eu orar, eu quero que você escolha um versículo, um desses aí, e diga para o seu irmão, eu dou para você um versículo 5. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra da sua vida. Pode dar um versículo aí, dá de presente para o irmão. Né? Escolhe um versículo e dá para alguém aí. Amém? Quem recebe, diga amém. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer. Estamos aqui colocando a nossa fé em ação. Então nós damos liberdade ao Espírito Santo para falar ao coração de cada um de nós. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece as nossas inseguranças, incertezas. Fala ao coração de cada um, que a gente saia daqui diferente da maneira como chegou. Que teu Santo Espírito complete um pouco mais a obra que o Senhor já iniciou na vida de cada um de nós. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Depois eu faço essa pergunta. Dizem que o Salmo 121, queridos, o Salmo 121, ele esses salmos aqui são os salmos que, quando os peregrinos iam para Jerusalém, eles iam cantando à medida que chegavam a Jerusalém. Você, quando for a Jerusalém, a pessoa que te levar vai parar lá em cima do monte e vai ler, provavelmente, o Salmo 121 ou outro desses, porque esses eram os salmos que eles liam sempre que iam a Jerusalém, subiam a Jerusalém, porque Jerusalém está no monte. Então dizem que o Salmo 120, o Salmo 121 e o Salmo 122, eles são, um prossegue no outro. Um começa, o outro continua, o outro continua. E dizem, e aqui no Salmo, vamos dizer, eu disse que o 121 é a sequência do 120, o 120, que nós não lemos, o anterior, o salmista estava numa situação exatamente como eu estava falando para vocês aqui, de Jefté, né? Jefté, ele era filho de uma prostituta, os irmãos não aceitavam ele dentro de casa, porque ele não era filho da mãe deles. Então, à medida que cresceram, enquanto criança tudo bem, mas aí se tornam adultos, as coisas ficam diferentes. E aí os irmãos botaram ele para fora de casa, expulsaram ele. E Jefté ficou sozinho, né? E aqui é interessante que o salmista que escreveu o Salmo, não 21, quer dizer, também, mas o Salmo 120, ele estava num momento, numa situação parecida com a de Jefté. Ele estava vivendo numa terra estranha. Eu estou contextualizando para você saber o que a gente leu, né?
ele estava vivendo numa terra estranha, num povo de cultura diferente. Ele estava vivendo como um refugiado em vários países diferentes, diz ele lá no Salmo 120, no meio de gente de língua afiada. Você conhece alguém de língua afiada, meu irmão? Conhece? Vivendo no meio de gente que mentia, que enganava, e pessoas que odiavam a paz. Eu achei interessante, está lá no Salmo 120, pessoas que odiavam a paz. Ele falava de paz, mas as pessoas queriam guerra. E aí ele estava a caminho de Jerusalém, e a jornada de repente se estendeu. Ele teve que ir para outros, passar por outros lugares, por lugares diferentes. E quando ele diz aqui, queridos, o primeiro versículo que você leu junto comigo: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Presta atenção, meu irmão. Isso aqui é uma pergunta que ele está fazendo para ele mesmo. Ele não está fazendo para Deus. Ele está fazendo para a fé dele. Amém? Vocês estão aí? Amém. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ele estava dizendo para si mesmo, diante do que ele vivia, diante do que ele enfrentava, diante do que ele via pela frente. Ele disse: elevo meus olhos para de onde me virá o socorro. Por que eu estou dizendo isso, querido? Por aqueles que estudam as línguas, que estudam o hebraico, que estudam, dizem que essa pergunta é uma pergunta aqui. A oração, essa pergunta é tipo assim: até quando eu vou aguentar isso? Ao pé da letra, parafraseando, até quando eu vou aguentar isso? Onde é que eu vou encontrar mais forças para enfrentar o que eu estou enfrentando? Diz lá no Salmo 120, querido, que o salmista estava angustiado. Então, essa pergunta aqui, até quando levo meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? Quando é que vai acabar essa minha luta? Será que ainda tem um socorro para mim? Será que ainda tem uma saída para mim? Será que ainda dá tempo de Deus fazer algo na minha vida? Presta atenção, querido, são perguntas muito parecidas que a gente faz. Às vezes você não faz umas perguntas para você mesmo, não? Não faz não, meu irmão? Às vezes você não para assim: meu Deus, até quando, hein? Será que eu vou aguentar? Onde é que eu vou buscar mais força? Perguntas. O salmista estava fazendo perguntas para ele, de como é que ele ia lidar com aquela situação que já estava se estendendo demais na vida dele. Ele estava indo para Jerusalém, mas no caminho ele encontrou muitas dificuldades. Então ele perguntou: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Talvez tenha alguém aqui fazendo perguntas semelhantes. Até quanto eu vou aguentar isso? Será que ainda tem um socorro para mim? Será que ainda dá tempo de Deus mudar isso? Perguntas que nós fazemos. E é interessante, né, querido? Porque aqui o salmista, não aqui no 21, mas no 20, ele estava em angústia. Alguém aqui sabe o que é angústia? Já sentiu angústia, meu irmão? Já? Ficou angustiado, aflito, de repente uma tristeza, de repente um desânimo, de repente, né, ele estava angustiado. E aqui a gente aprende uma coisa, que às vezes é bom a gente deixar uma pessoa angustiada desabafar. Nós que somos crentes, às vezes a pessoa começa a falar uma opção de coisa: não fala isso, está repreendido em nome de Jesus, não fala isso, não fala. Peraí.
Deixa a coitada falar. Deixa ele desabafar. Deixa ele botar para fora. O salmista, ele, no Salmo 120, ele bota para fora, querido, tudo que ele está vivendo. Gente, viver com gente de língua afiada é difícil. Viver com gente que quer guerra, não tem interesse em paz, é difícil. Amém, querido? Então, a gente vê aqui que é bom você deixar, você lá quando a sua colega, a sua amiga chega e te procura, deixa ela falar. Não se preocupe logo. Não, você tem que ir à igreja. Não, você tem que ir isso. Não, toma um folheto. Não, pera, não. Cala a boca, crente. Deixa a mulher botar para fora o que ela tem que botar. Por que é bom, querido? Porque às vezes a pessoa botando para fora, ela encontra a resposta da sua pergunta. Presta atenção se isso já aconteceu com você. Comigo aconteceu essa semana. A pessoa começou a falar uma porção de coisa, da pouco ela disse assim: que interessante. Eu estou vendo uma coisa que eu não via. Quando eu fui falar para você, eu enxerguei isso. Quer dizer, a questão dela, ela encontrou a resposta dentro dela mesmo. Amém? Então é por isso que é bom, querido, deixar alguém falar, desabafar, reclamar, até xingar, menino. Finge que não está ouvindo. Mas deixa a pessoa botar para fora. Porque ela botando para fora, ela às vezes acha a resposta que ela precisa. Né? Ela acha o que ela precisa para aquela questão que ela está enfrentando. E foi aquilo que aconteceu com o salmista. Ele mesmo perguntou: elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Onde é que eu vou ter mais força? Aonde é que eu vou ter mais ânimo? Até quando eu vou aguentar isso? Até onde eu vou conseguir levar isso? Ele estava perguntando para ele mesmo. E ele mesmo se respondeu. Né? Ele mesmo, a resposta, ele perguntou e ele respondeu: o meu socorro vem do Senhor. Ele perguntou de onde é que ele poderia ter socorro, né? E aí ele mesmo, olha só, querido, como é que você coloca a sua fé em ação. Ele disse: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Apesar da adversidade, apesar das línguas afiadas, apesar das pessoas opositoras que queriam guerra com ele, e ele estava dizendo: meu Deus, não sei mais o que fazer, não sei onde é que eu vou aguentar, aonde é que eu vou buscar socorro, aonde é que eu vou pedir a quem ajuda. Aí ele mesmo caiu em si: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu acredito que o Senhor tenha saído, eu acredito que Deus tem a solução, eu creio que Ele tem a providência. Amém, querido? Presta atenção, queridos, é assim que a gente coloca a fé em ação. Presta atenção que ele colocou a fé em ação. O meu socorro vem do Senhor. Ele, olha as palavras dele: Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Ele não permitirá que eu erre o caminho. Ele não permitirá que eu escorregue. Olha aqui, quem está escrevendo esse salmo era um pastor. E um pastor sabe que uma ovelha, qualquer coisa ela tropeça. Qualquer coisa ela cai. Qualquer coisa ela vai pela ribanceira abaixo. Tem nada a ver com a gente, né, querido? Então ele falou assim: ele não permitirá que os meus pés vacilem. Você já viu as perninhas da ovelha, querido? Não olha para a perninha da ovelha do lado, não. Mas ovelha de verdade, querido, é uma perninha fina, querido. É uma perninha fina. Então qualquer coisa ela tropeça, qualquer coisa ela cai. Então ele está se dirigindo, ele está respondendo para ele mesmo, porque cada um de nós aqui somos ovelhas do Senhor. Amém? Né?
Ele está falando, ele não permitirá, Deus não permitirá que os meus pés vacilem. Ele está aqui falando, ele não dormitará aquele que guarda você. Eu não sei qual foi a palavra, se você percebeu, era uma pergunta que eu ia fazer no princípio, eu pulei, né? Qual é a palavra que você vê repetir aí várias vezes nesse salmo? Qual é a palavra que você vê? Um verbo, um substantivo, se repete. Alguém já falou aí, pode falar algo. Guardar. Guardar. Ele repete, veja a preocupação dele, querido. Tinha algo que ele precisava ter a guarda de Deus, ter a proteção de Deus, ter o cuidado de Deus, ter o olho de Deus nele. Né? O pastor, ele não dorme, porque ele fica cuidando das ovelhas. As ovelhas dormem, ele fica acordado para que o lobo não venha a atingir as ovelhas. Então ele fala, não dormitará aquele que me guarda. Ele repete, querido, 6 vezes o verbo guardar, e usa também o guarda, assim como ele é o guarda de Israel. Olha só, querido, assim como Deus pensa no nosso coletivo, ele é o guarda do Brasil. Amém? Ele é o guarda da nossa família. Ele é o guarda da nossa casa. Ele é o guarda da nossa igreja. Ele é o guarda lá do teu condomínio. Amém, querido? Ele é o guarda, ele olha o coletivo, ele olha a todos, mas ele diz também, assim também ele vai guardar você individualmente. Fala para o teu irmão, meu irmão, você é uma pessoa guardada por Deus. Deus guarda a sua vida. Quando você está no coletivo, Deus guarda você no coletivo. Quando você está sozinho, Deus guarda você individualmente. Mesmo sozinho, Ele está com você, te guardando. E Ele ainda diz mais, Ele não deixará que você sofra perigos, nem de dia e nem de noite. Amém? O Senhor guardará você de todo mal em todos os momentos da sua vida. Meu irmão, usa essa palavra. Fala para o teu irmão, meu irmão, o Senhor guardará você, a tua casa e a tua família de todo mal, em todos os momentos da sua vida, desde o levantar até o deitar, Deus está guardando você. A gente se esquece disso, querido. A gente se esquece disso. A gente vai andando ali pela rua e aparece alguém que diz, acredita, acabamos, vai para lá. Deus está nos guardando. Amém? Por que tu está vivo até hoje? Porque Deus se guardou. Amém? Deus se guardou e Ele te guarda. Amém? Então você vê, queridos, esse é um salmo que a gente, o mundo todo, se lê esse salmo, né? Esse é um salmo que ele começa cheio de perguntas, cheio de questionamentos, cheio de dúvidas, cheio de incertezas. Será que eu aguento? Será que ainda dá tempo? Será que Deus ainda tem uma saída? Será que ele está cheio de indagações dentro dele? Como a gente chega na igreja? Às vezes a gente vem para a igreja, e o Senhor tem que falar comigo hoje. Não, Senhor, o Senhor tem que me dar uma resposta. Senhor, não estou aguentando mais. Senhor, estou a ponto de explodir. Me ajuda, Senhor. Às vezes você chega assim na igreja, quase sempre, querido, a gente chega assim, aflito, angustiado, porque tem coisas acontecendo. Então a gente sempre está. Então ele, veja só, ele começa o salmo cheio de perguntas, cheio de questionamentos, e aí ele termina com fé, confiante, por suas próprias palavras. E aqui, querido, é algo que mexeu com o meu coração. Eu digo assim, que coisa interessante. A Bíblia é um tesouro. Você lê, e de repente você lê e vê algo. Como eu nunca percebi isso?
A fé vem pelo ouvir, queridos. E ouvir a palavra de Deus. Mas eu vejo aqui nesse Salmo 121 que a fé também vem pelas nossas próprias palavras. Ou seja, pelo que a gente afirma, pelo que a gente acredita, pelo que a gente diz que Deus faz. Por exemplo, quando eu digo Deus é bom, eu tô afirmando algo, isso também coloca a minha fé em ação. Amém, queridos? Você, quando uma pessoa desabafa com você, confia em Deus, Deus é fiel, Deus é bom, Deus vai dar uma saída, tenha fé, não desanima. Presta atenção, querido, você com as suas próprias palavras pode colocar em fé, a fé em ação do teu irmão. Não só com a palavra de Deus, as suas próprias palavras. Isso aqui é mais para a gente, queridos. Aquilo que eu falo, que eu creio, que eu acredito, que Deus faz, que Deus vai fazer, isso também alimenta a minha fé. Quando as mulheres procuravam Jesus, sempre tinha uma mulher atrás de Jesus pedindo uma ajuda, porque as mulheres falavam: o que você quer, mulher? Ele dizia assim: faça-se conforme a vossa fé. Então, queridos, nós temos que cuidar da nossa fé. Eu tenho que cuidar da minha fé ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a pregação da palavra de Deus, ouvindo o ensino da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Mas eu também tenho que colocar a fé em ação com as minhas próprias palavras. Deus é fiel, Deus é bom, Ele vai agir, Ele vai operar, Ele vai mudar. Confia em Deus, a solução vai chegar. Quer dizer que as nossas palavras, queridos, elas também colocam a nossa fé em ação. Então, que palavras de fé você tem liberado? Com a tua própria boca. A Bíblia diz, querido, que nós estamos enredados, olha só, enredados de enredo, enredados pelas nossas palavras. Nós estamos emaranhados com as palavras que saem da nossa boca. Você tem o que você diz. Você tem o que você diz. A boca fala. Aleluia, glória a Deus. Então tu tem que prestar muita atenção que sai dessa boca santa. Aleluia, glória a Deus. Amém? Que nem sempre é santa. É verdade. A gente tem que tomar muito cuidado, porque as nossas palavras, queridos, podem nos manter em amargura. Se eu só reclamo, se eu só me queixo, se eu só xingo, se eu só fico no negativo, se eu só fico no pessimismo, às vezes é melhor ficar de boca calada. Fica de boca calada que não entra boca. Porque às vezes você não sai do problema, não é pelas suas próprias palavras. Até Rafael botou no grupo da igreja virtual lá as palavras que o fundador da igreja falava, né? E ele fala: impossível você ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. A pessoa só quer praguejar, só quer reclamar, só quer se queixar, xingar. Você tem o que você diz. Então a gente tem que tomar cuidado, porque as nossas palavras podem abrir um caminho. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Onde é que está esse salmo, minha gente? Quem lembra? Finalzinho do Salmo 27. O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? Aí ele no final termina dizendo para ele mesmo: eu creio. Veja só, querido, tem hora, né? Eu já viajei com um pastor, colega, nós estávamos no congresso, uma coisa, e
ele foi pro quarto, não sabia, eu entrei. Depois eu entrei no quarto e ele estava dentro do banheiro, de porta fechada, tudo bem. Eu fiquei. De repente eu comecei a escutar, sabe? Não é aquilo que você está pensando, não. Ele começou a falar uma porção de coisa para ele mesmo. Ele começou a pregar para ele. Eu fiquei do lado de fora escutando, nunca mais esqueci. Porque está abatida, ó minha alma. Ele perguntando para ele mesmo. Porque eu creio que eu verei a bondade do Senhor. Veja só, querido, tem hora que falta quem pregue para a gente. Pelo contrário, querido, às vezes você está cheio de gente para te despregar. É, para despregar. Então tem hora que você, quando não tem quem pregue para você, você tem que pregar. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Meu irmão, para colocar a fé em ação, tem hora que você tem que ser maluco, meu irmão. Tem hora que você tem que falar sozinho. Tem hora que você tem que pregar para você. Porque quem está ao teu redor não prega, desprega. Então tem hora que você tem que falar para você. E é isso que o salmista está nos ensinando aqui, queridos. Não é? As nossas palavras, elas podem nos aprisionar no meio da nossa angústia. Se eu estou numa angústia, se eu estou numa aflição, e eu começo a praguejar, a reclamar, a xingar, a blasfemar, o buraco cada hora fica maior do meu lado. É misericórdia dele. Agora, se eu mesmo no buraco começo a glorificar a Deus, bendizer a Deus, exaltar a Deus, confiar em Deus, lembrar das promessas de Deus, de repente uma luz se acende, de repente um caminho aparece, de repente uma solução aparece, de repente um sinal do tamanho da mão do homem aparece. Amém, querido? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Não basta ouvir a palavra de Deus na igreja, é bom, muito bom, mas eu também tenho que me alimentar com a palavra de Deus. Eu tenho que colocar a palavra de Deus na minha boca, eu tenho que falar a palavra de Deus. Amém, queridos? E se a gente for ver, queridos, o Salmo 122, ele mostra para a gente, que é o que prossegue, que ele chegou em Jerusalém, ele conseguiu chegar em Jerusalém e até se alegrou, né? Apesar de toda a angústia que ele sofreu, tinha uma alegria que estava esperando por ele. Aí, dá uma profetiza para o teu irmão. Meu irmão, tem uma alegria esperando por você. Uma alegria esperando por você. Hoje você está aflito, hoje você está angustiado, hoje você está se sentindo oprimido, perseguido, mas tem uma alegria de Deus aguardando por você. Se firme na promessa de Deus. Então, queridos, qual é o cenário que está armado hoje na nossa vida? Aí é contigo, tá? Qual é o cenário que está armado na sua vida hoje? O que você está enfrentando hoje? Tem angústia? Tem língua afiada? Tem perseguição? Tem oposição? Tem medo? Será que você também é daqueles que pensam? Será que eu vou aguentar isso? E para nós, queridos, que temos mais idade, a gente às vezes fala assim, se tiver alguém parecido comigo, né? Será que ainda vai dar tempo de Deus resolver isso? Só os mais velhos. Será que ainda dá tempo de eu ver Deus resolver isso? Ninguém? Ninguém pensa isso aqui não, né, querido?
É o que o salmista estava falando. E aí ele falou: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Eu queria sugerir, queridos, daqui a pouco nós vamos enriquecer, eu queria sugerir para você, sugerir que você lê a oração de Jabez. A oração de Jabez ainda está na minha frente, colada na parede. Eu vou lá e leio toda hora que me permito, vou fazer alguma coisa, eu oro lá, a oração de Jabez. Mas eu queria que essa semana a gente usasse esse salmo. Não é? Porque é um salmo que você decora. Elevo meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro traz para você, tá, meu irmão? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que me guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus está velando pelo Brasil. Aleluia. O Senhor é quem me guarda. Ô, meu irmão, fala isso. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é a minha sombra, a minha direita. Aqueles que me discipularam me ensinaram assim, querido. Lê o salmo para você. O Senhor é a minha sombra, a minha direita. De dia, o sol não me fará mal, nem de noite a lua. O Senhor me guardará de todo mal. Repita isso. O Senhor me guardará de todo mal. Guardará a minha alma. O Senhor guardará a minha saída e minha entrada desde agora e para sempre. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Então, querido, ao participarmos da mesa do Senhor, nós vamos fazer duas aplicações. Primeiro, nós já estamos nos examinando. No cenário que eu estou vivendo, só você sabe o cenário que você está vivendo, só você sabe a angústia que você está sofrendo, só você sabe as lutas que você está enfrentando, só você sabe as perguntas que você faz para você mesmo. Não faz para ninguém, mas você faz para você. Será que tu vai aguentar? Até quando você vai aguentar isso? São perguntas que a gente faz. Quem já trabalhou, querido, num lugar muito difícil de trabalhar? Alguém já trabalhou num lugar difícil de trabalhar? Difícil a convivência, difícil o relacionamento. Como se fala hoje, né, queridos? Quantos de nós já trabalhamos em lugares tóxicos que te faziam mal? E a gente nessas horas pergunta: meu Deus, será que vai dar para aguentar isso? Até onde vai isso? Amém? Uma outra coisa para a gente examinar: que palavras que têm saído da minha boca? São palavras, as palavras têm poder, queridos. Tem poder para melhor, não tem poder para pior. Então, muitas palavras estão acrescentando. Como eu disse, que tem horas que você não dá para falar nada, fica de boca calada. Porque talvez o que você vai falar não vai ser bom, não vai acrescentar, não vai edificar, não vai transmitir graça. Então, se alimentar da palavra, nós estamos nos alimentando da palavra. Agora, querido, que palavras que eu tenho sustentado com a minha boca? Amém, querido? As palavras da minha boca. Amém? Pai querido, nós queremos te agradecer por esse salmo que a gente repete tantas vezes, Pai. Mas a gente, às vezes, não tem consciência que verdades que ele traz, né? Como é importante nós colocarmos a nossa fé em ação. Se nós queremos ver mudanças, se nós queremos ver cura, se nós queremos ver livramentos,
Se nós queremos ver provisão chegar, eu tenho que cuidar das palavras da minha boca, porque são as palavras da minha boca que colocam a minha fé em ação. E sem palavras, às vezes Deus, o Espírito Santo quer agir, mas o que ele colhe? Só reclamação, só xingamento. Ele não tem com o que trabalhar. Queridos, o material que o Espírito Santo usa para trabalhar na tua vida é a palavra de Deus. Ou uma palavra que esteja alinhada com a palavra de Deus. O Espírito Santo não trabalha com prego, não trabalha com serrote, né? Ele trabalha com a palavra. Então, se o que sai da tua boca ajuda o Espírito Santo, ele faz a obra. Agora, se você só reclama, só se queixa, só questiona, só pergunta, aí o Espírito Santo não tem com o que trabalhar. Então, Pai, faz uma obra. Toca nos nossos lábios, toca no nosso coração, toca nas nossas vidas, Pai. Que nós sejamos homens e mulheres que, mesmo no meio da adversidade, mesmo no meio da angústia, a gente coloque a fé em ação. Nós oramos e te agradecemos desde já no nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês já distribuíram? Não, vamos distribuir. Queridos, quando uma pessoa é socorrida na rua, pode distribuir. Uma pessoa é socorrida, você chama a ambulância leva. Ela entra no hospital, a primeira coisa que os médicos ou os paramédicos, eles têm que estabilizar batimento cardíaco, pressão arterial. São as coisas mínimas para poder fazer o que for necessário. Os sinais vitais, está vivo? Está respirando? Precisa de oxigênio? A pressão? A partir daí, queridos, os médicos e paramédicos, eles fazem aquilo que eles têm que fazer. Amém, querido? A nossa fé, querido, também precisa disso. A nossa fé precisa, entendeu? A gente se alimentar da palavra de Deus, da gente falar da palavra de Deus. A gente precisa disso para colocar a nossa fé em ação, para o Espírito Santo fazer o que Ele quer fazer na vida de cada um de nós. Então eu creio que no momento que a gente vai participar do pão, todos nós aqui, queridos, sem exceção, tem hora que a gente fala muita besteira. Você concorda comigo? Então você é santo e perfeito. Quem é santo e perfeito não fala besteira. Já é santo, já é perfeito. Nasceram perfeitos já. Mas alguns de nós não, queridos. Alguns de nós ainda precisamos muito que Deus nos ajude. Né, queridos? Porque nós fomos criados numa casa, numa família. O que você ouvia na família, o que você escutava, você sem querer, você faz automaticamente. A gente aprendeu dentro de casa, foi treinado dentro de casa. Né? E aí a gente blasfema, e aí a gente xinga, e a gente fala coisa. Então eu queria que você abaixasse sua cabeça, vivendo o momento que você está vivendo, que só você sabe. Talvez seja um momento de paz, dá graças a Deus. Talvez seja um momento de angústia. Talvez seja um momento que você faz muitas perguntas. Não é para quem está ao redor de você, não. Perguntas que você faz para você mesmo. Dúvidas, incertezas, inseguranças, medos, questionamentos. E é nessa hora, queridos, que nós temos que colocar nossa fé em ação. A
já testemunhei para vocês quantas vezes eu me penitenciei lendo o Salmo 119. Eu vou ler o Salmo 119, que fala da palavra, fala da palavra, fala da palavra, fala da palavra. Às vezes eu fazia aquilo até por obrigação, mas fazia. Porque a gente tem que colocar palavras diferentes na nossa fé, para que a nossa fé haja, para que a nossa fé cure, para que a nossa fé veja milagres, para que a nossa fé veja a graça de Deus. Então, Pai, nós queremos te pedir perdão. Esse é o momento de pedir perdão, porque às vezes, devido à angústia, às aflições, às opressões, nós falamos muita coisa que às vezes não vem nem para o lado de fora, mas a gente está falando dentro de nós. E o Senhor ouve tudo. O Senhor sabe tudo que passa pelo nosso coração, passa pela nossa alma. Então, Pai, te pedimos perdão por todas as vezes que as nossas palavras, em vez de mostrarem um caminho, ela nos aprisiona, ela nos prende, ela nos amarra, elas nos enredam, elas nos emaranham e a gente fica sem encontrar uma saída. Então, Pai, perdoa nossas palavras, ajuda-nos, Senhor, a sermos homens e mulheres que em tudo que nós falamos, a Tua palavra esteja sempre no meio. Eu sei, vão dizer que você é chato, hein? Você é enjoado, né? Você sabe, tudo você bota a palavra de Deus no meio. Faz parte, faz parte. É verdade, eu sou chato, desculpe, mas eu não posso deixar de falar naquilo que eu creio, eu não posso deixar de falar naquilo que eu acredito, eu não posso deixar de falar no que eu já vi Deus fazer na minha vida, eu não posso deixar de falar dos livramentos que Deus já me deu, eu não posso deixar de falar dos milagres que Deus já fez. Cada um de nós aqui, queridos, é um milagre. Se eu estar vivo, é um milagre. Isso é um milagre. Então, Pai, ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas mensageiros de boas novas, mensageiros de boas notícias. Livra-nos, Pai, de sermos mensageiros de palavras negativas, pessimistas, de derrota. Que as nossas palavras edifiquem aqueles que nos ouvem, Pai, porque não são eles só que estão nos ouvindo, nós também estamos ouvindo as palavras da nossa boca, e quando nós ouvimos o que nós mesmos falamos, nós estamos colocando a fé em ação. Então, é bom a gente examinar. Falando o que eu quero falar, será que eu vou colocar a fé em ação ou eu vou atrapalhar tudo? Então, Pai, perdoa-nos as nossas palavras. Leva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoa esse cálice, abençoa esse pão, Pai. Te agradecemos pela obra completa de Jesus na cruz do Calvário. E nós participamos dele no nome de Jesus. Amém. Amém. Aplicando um pouco mais essa palavra, porque a palavra, o Salmo fala de socorro. Socorro é uma emergência. Socorro é uma urgência. O Salmo fala de guardar. Guardar no sentido de proteção, no sentido de livramento. Então, antes de participar do cálice,
Eu queria que você aí, você com você mesmo, falasse com Deus. No que você precisa de um socorro? Eu não sei se tem alguém aqui, queridos, que já passou por uma situação em que você gritou socorro, porque a tua vida estava correndo risco. Então, qual é a situação que você vive hoje para aplicar a palavra da nossa vida? Nós precisamos de socorro. Qual é a situação que a gente precisa que Deus nos guarde? Por exemplo, o Brasil pegando fogo. Nós temos que pedir um socorro, Senhor. Senhor, socorre esse país. Socorre essas matas. Socorre esses estados que estão passando por tudo que estão passando. Esse socorro tem que vir do Senhor, Pai. Os homens não têm condições de lidar com isso. Não tem como chegar lá naquele lugar. Não tem onde pegar água. O Brasil precisa de um socorro, Pai, que venha do céu. Socorre o Brasil, Pai. Mas socorre também, Pai, como o Senhor falou aqui, o Senhor é o guarda de Israel. Aleluia. O Senhor guarda o Israel, o coletivo, mas o Senhor também guarda o individual. Amém. O Senhor é quem me guarda. Fala isso para Deus, Senhor, o Senhor que me guarda, Pai. Me livra de todo mal. Me livra de enfermidade. Me livra, Senhor, de passar por situações adversas. Como disse Jabez, me livra, Senhor, de tudo que possa trazer dor ou aflição. Me livra, Pai, de todo mal, como diz nesse salmo. Só o Senhor, Pai. O Senhor é o meu socorro. Melhor dizendo, Pai, o Senhor é o meu único socorro. Amém? Coloque isso diante de Deus e nós vamos orar. Pai querido, muito obrigado. O Senhor é um Deus bom, que merece toda a honra, toda a glória. O que seríamos de nós se não fosse a sua palavra? Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, onde estaríamos hoje? Então, o Senhor já foi o meu socorro tantas vezes. Primeiro agradece, querido. Agradece porque Deus já foi teu socorro. Tantas vezes Ele já foi o teu socorro. Você esteve muito perto de ir embora e Ele foi, socorreu e te deu mais tempo. Então, Pai, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, Pai, por todos os socorros. Quantos aqui, Pai, já foram para a CTI, já foram para sala de cirurgia, já passaram por acidentes, já passaram por tantas coisas, tantas provas, e o Senhor nos socorreu. Então, Pai, nos socorre. Eu coloco diante de Ti aquilo que hoje me dá medo, aquilo que me angustia, aquilo que me aflige. Seja o meu socorro, Pai. Assim como eu te peço, seja o socorro do Brasil, seja o socorro da minha vida, seja o socorro da minha casa, seja o socorro da minha família, seja o socorro de todos aqueles que eu amo. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos porque a obra de Jesus é que nos garante entrar na sala do trono e pedir, buscar e bater. E é isso que nós fazemos nessa hora, Pai. Abençoamos esse cálice e participamos dele no nome de Jesus. Amém. Você pode participar do cálice.